Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise dos gráficos mensais. O mês de junho terminou, eu estava em viagem aí nos últimos dias, me atrasei um pouco para fazer este vídeo aqui, mas não posso deixar de fazer, é muito importante a gente analisar juntos os gráficos de escala mensal da Bolsa de Valores, tá bom? Eu preparei uma apresentação aqui para vocês falando um pouco sobre essa importância, mas antes eu vou pedir para você não esquecer de deixar o teu like aqui embaixo, muito importante, tá? É assim que o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom, que o nosso conteúdo é relevante e merece ser difundido, merece ser propagado aqui dentro da plataforma. Não esquece também de se inscrever no canal para você continuar recebendo todos os nossos conteúdos. Não só as lives que acontecem todos os dias, mas os vídeos do canal, incluindo este aqui que a gente está fazendo, que é a análise dos gráficos mensais. Bom, vou compartilhar a minha tela com você aqui. Pronto, você deve estar vendo a minha tela. Então vamos começar falando um pouco sobre a importância de você analisar os gráficos mensais, tá? O gráfico na escala mensal. Vocês sabem que os gráficos de candlesticks, eles têm várias escalas. A gente pode trabalhar na escala diária, na escala semanal, na escala de 60 minutos, 15 minutos. E existe a escala mensal que é pouco difundida por aí, mas é muito importante, tá? Bom, quais que são as vantagens de analisar gráficos mensais? Primeiro, a possibilidade de você fazer operações de médio prazo, position, com duração aí de vários meses ou até alguns anos, tá? Então sim, dá para operar o gráfico mensal. Embora seja raro, dá para você trabalhar com a escala mensal para operar mesmo, para ter um gatilho, ter um stop, ter alvos, né, e seguir toda a estrutura operacional com base nessa escala, tá bom? Mas como eu vou explicar para vocês, isso é um pouco raro, é menos usual a gente trabalhar dessa forma, tá bom? A vantagem que eu mais enxergo em analisar esse tipo de gráfico tá aqui, ó. Análise complementar para operações de prazo menor, swing e position. Então, por exemplo, o gráfico mensal vai te dar uma outra visão, tá, sobre uma operação que você quer fazer, por exemplo, no gráfico semanal ou no gráfico diário. Vamos supor que você queira entrar vendido num ativo no gráfico diário. Tudo parece estar lindo e maravilhoso para você fazer essa venda. Existe um sinal técnico perfeito no gráfico diário. No gráfico semanal as médias estão apontadas para baixo, uma zona de suporte está sendo perdida. Aí você olha o gráfico mensal, pô, tá na cara de uma média móvel, ou tem um setup de compra, tá? E você não vai querer fazer essa operação porque existe uma hierarquia. Quanto maior a escala, mais você deve levar em consideração o que o gráfico está te dizendo, tá? O gráfico mensal manda no semanal, semanal manda no diário, diário manda no 60 minutos e por assim diante, tá? E aí você tem também uma terceira vantagem, que é a percepção dos melhores pontos para realizar aportes mais arrojados, pensando em investimento de longo prazo, filosofia buy and hold, tá? Pessoal que gosta do buy and hold, pessoal que gosta de ir acumulando ações de boas empresas, né? Pensando em longo prazo, pensando em pelo menos 10 anos aí, vai querer fazer uso do gráfico mensal para encontrar justamente regiões de suporte, regiões onde o mercado está propício a mudar de direção, para você ir lá e aproveitar para fazer de repente um aporte, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas imagens exemplificando o que eu estou dizendo para vocês, né? Então, veja, esse aqui é um gráfico de transmissão paulista, né? O que a imagem está mostrando? Algumas possibilidades de trade que apareceram no mensal, né? Você tinha um Dave Landry no mensal aqui, você tinha o rompimento de uma região de resistência, né? O rompimento de uma consolidação em topo, que também deu outro bom trade. Em 2020, depois da crise, né, da pandemia do coronavírus, você teve aqui uma bela de uma entrada via inside bar, tá?
A título de exemplo, a gente também tem Equatorial. Esse é um ativo que eu gosto muito. Os colegas que acompanham o meu trabalho há mais tempo sabem que eu tenho esse papel na minha carteira de longo prazo e que eu também gosto muito de operar esse papel, porque ele é muito direcional, a empresa é muito boa, a ação vai subindo e isso forma uma tendência de longo prazo. Olha quantas entradas via Dave Landry aqui no gráfico mensal. Aqui você também teve um rompimento de retângulo em topo, aqui você teve um 9.1, uma barra de ignição. Olha em sidebar lá também em 2020, indicando compra pós-pandemia. Tá? April também é uma ação sensacional que você trabalhando no gráfico mensal você consegue visualizar excelentes pontos de entrada que muitas vezes não aparecem no gráfico semanal. Você entra muito atrasado no gráfico semanal se você depender só dele para realizar as suas tomadas de posição. A VEG também, né? Estou mostrando aqui para vocês, ó, a oportunidade de comprar a VEG em 2020 com desconto de 48% após o crash. Quem trabalha com gráfico mensal, nesse modelo simples que a gente ensina de gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, médias de 9, 21 períodos, encontrou ali, apesar de todas as médias apontadas para baixo no diário e no semanal, um toque na média móvel de 21 no mensal, que deu a melhor compra de todas na VEG. Né? Bom, nem tudo são flores, né? Existem algumas dificuldades aí em você trabalhar com os gráficos mensais. Você vai ver que existem barras com amplitude muito grande, que geralmente te dão stops colossais, stops que não dá para você trabalhar, um stop de 40%, stop de 50%, tá? Também tem o modo câmera lenta, né? As pessoas já têm uma dificuldade muito grande em trabalhar com os gráficos semanais. Eu vejo isso pelos meus clientes, pelos meus alunos, pelos espectadores aqui do canal que interagem, comentam. Ô Felipe, tal ação já dá para comprar, já dá para vender, né? Sendo que a gente tá às vezes numa quarta-feira, o cara tá operando no position, o cara nem deveria estar olhando o mercado, tem que esperar a semana fechar. No gráfico mensal isso é ainda mais difícil, ok? Mas existe uma forma de você contornar os problemas, né? Se você fizer uma boa apuração, selecionando os melhores ativos, você consegue encontrar oportunidades onde o teu stop é menor, tá? Você consegue encontrar oportunidades onde você está pegando o papel justamente num momento onde você não vai ter que esperar muito para começar a ver resultado em cima da tua operação, tá? E tem a regra de gerenciamento de risco, né? Eu uso a regra dos 2%. Qual que é a regra dos 2%? Bom, vamos supor que você tem aqui um candle que dá uma entrada no gráfico mensal, um stop de 34%, né? Pô, um stop muito grande. Teoricamente não dá para você entrar numa operação assim, mas na verdade dá. Se você seguir a regra dos 2%, você vai pegar 2, dividir por 34 e multiplicar por 100, tá? Então isso vai dar o quê? 5,88%. Esse é o percentual máximo que você pode alocar da tua carteira, tá? Para ingressar nessa operação e arriscar 2% nela, tá? Então se você tem 100 mil reais, você vai entrar com praticamente 6 mil reais aí, tá? Para correr esse risco de 2% do capital numa operação onde o teu stop é colossal dessa forma, tá? Bom, galera, qual que é a ideia deste vídeo, desta análise? Eu já fiz uma seleção para vocês dos melhores ativos, na minha opinião, após a análise do gráfico mensal. Eu vou mostrar esses ativos para vocês, vou tecer alguns comentários, tá? Separei aqui os ativos por setor, vou fazer uma análise antes do índice Ibovespa, do dólar, do juro, tá? Separei alguns ativos do mercado americano para a gente comentar também no final, tá bom? Mas a maior parte dos papéis aqui vão ser do mercado brasileiro, então essa análise vai ficar realmente bem completa, tá bom? Só antes da gente começar, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês. A gente tá aí com as vagas abertas para o grupo de acompanhamento. Eu vou ser bem direto para não tomar muito tempo do vídeo. O grupo de acompanhamento é um serviço pago, é um serviço de assinatura onde você recebe os nossos relatórios com as recomendações de compra e venda da Trade de Valor. Então você tem minha equipe analisando o mercado para você. E quando a gente encontra uma oportunidade muito interessante, uma oportunidade que na nossa visão faz sentido você ter na tua carteira, você vai receber um relatório como esse aqui, contendo absolutamente
tudo que você precisa saber para operar o ativo. Então, qual ativo que está sendo operado, o código dele na bolsa, se é um position trade ou um swing trade, a gente trabalha com essas duas modalidades, né? Sendo o swing trade operações mais curtas, vão durar ali alguns dias, o position trade operações mais longas, que vão durar semanas ou até meses. Né? Quando você trabalha, por exemplo, com gráfico mensal, as operações duram bem mais tempo. Se é uma compra ou uma venda, então a gente opera comprado e vendido, ganhando com a alta e com a queda da bolsa, tá? Para nós tanto faz se a bolsa está subindo ou está caindo, a gente vai buscar ganhar dinheiro de qualquer forma. A gente faz uma classificação por risco também. Então, a operação pode ter um risco baixo, um risco médio, um risco mais alto. A gente faz isso porque a gente entende que existem pessoas com diferentes perfis. E dependendo do teu perfil, você vai querer saber, né, de forma bem transparente qual é o tipo de operação que você está entrando. Se você vai arriscar muito, vai arriscar pouco. O gatilho de entrada, onde que a gente quer entrar de fato, até onde que é possível entrar, o teu stop, os teus alvos e o tamanho máximo da tua posição, ou seja, com quanto da carteira que você deve estar entrando, né? Uma carteira de 100 mil reais, por exemplo, você vai querer estar entrando com 15%. Tá? Numa carteira de 50 mil reais, você vai estar querendo entrar com 7.500 reais, tá entendendo? Essa é a lógica, vai depender do tamanho da carteira, mas a gente tem aqui uma alocação. Você descendo, você encontra todo o embasamento técnico da operação. Então, por que que nós queremos entrar em determinado papel? Tem tudo explicado, tanto com imagens como com texto. Tem todo o check-up utilizado para a tomada de posição que a gente faz. Então, a gente olha a liquidez do ativo, a gente vê se o ativo está em tendência, a gente vê se o papel está uma distância boa das principais médias móveis, a gente vê se existe um setup estatisticamente testado capaz de embasar uma compra, tá? E aí, basicamente, a gente descreve toda a operação, o que está nos chamando a atenção, o que está nos motivando a querer entrar no ativo, como é que você vai estar trabalhando com os gatilhos, seja de entrada ou saída, como é que você faz o teu manejo de risco, com quanto que você deve entrar na operação, a depender do tamanho da carteira existe aqui um posicionamento adequado, tá? Então, é muito bacana, pessoal, é um serviço completíssimo, a gente acompanha essas operações do início ao fim junto com vocês, e todo o serviço é entregue dentro de uma plataforma, de um aplicativo que nós criamos, de um sistema que nós criamos, além dos relatórios, de todo o acompanhamento que a gente faz. Poxa, tem lives exclusivas lá dentro, uma porrada de material exclusivo, você tem acesso a todos os treinamentos que a Trade de Valor já produziu, além de um espaço para estar tirando as tuas dúvidas 24 horas por dia, 7 dias por semana com a nossa equipe. Se for do teu interesse, o link vai estar aqui embaixo na descrição, vai ser o primeiro link na descrição, tá? E basta você preencher esse formulário aqui, você desce um pouco a página, preenche o formulário com teu nome, com teu e-mail e com teu telefone, aí você clica em garanta a sua participação, minha equipe vai estar entrando em contato com você para te apresentar todo o nosso trabalho, quais são os nossos planos, ver qual que é o plano de melhor custo-benefício para você. Todos os nossos planos são bem acessíveis, tá? Eu brinco com vocês que é o preço de uma pizza, é o preço de um hambúrguer por mês. A ideia do serviço é que todos possam usufruir, beleza? Se você quiser, você pode até marcar uma demo, uma apresentação de todo o serviço com mais calma, onde alguém do meu time vai entrar numa call com você e vai te mostrar toda a plataforma, todo o aplicativo, vai buscar entender o que você está precisando, aonde que você precisa de ajuda, tá? Então é bem legal, é bem completo. Bom, turma, vamos começar então. Estou aqui com o gráfico do índice Bovespa aberto. Notem apenas uma coisa, como eu estou gravando este vídeo no dia 9 de julho, já foram transcorridos aí 6 dias úteis do mês de julho, a barra que nós estamos analisando, né, é esta aqui. Eu queria ter gravado esse vídeo no comecinho do mês, no dia 1º, por exemplo, para a gente ter o gráfico sem interferência da construção do candle de julho, tá? Mas não deu para fazer isso, pessoal, então peço desculpas. Basta vocês olharem para o candle do mês de junho, tá? Desconsiderem este candle aqui, que é o candle do mês de julho, que acabou de começar a ser construído e a gente não vai levar em consideração, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal, o índice Bovespa, tá? O índice Bovespa tá com um lindo Dave Landry no gráfico mensal. Olha a importância de você analisar o gráfico mensal, cara, tá?
Se você olha o gráfico diário, nos últimos meses aqui o mercado tem se comportado de forma bem lateral, tá? E veja que o mercado perdeu uma região muito importante de suporte aqui no mês de maio, indicando que a gente estaria trabalhando dentro de uma tendência de baixa. No mês de junho, mesma coisa, o mercado deu prosseguimento às quedas, tá? Muita gente ficou bem pessimista com a bolsa, tá? Eu aproveitei o momento para fazer várias vendas aí em papéis mais fracos, mas eu sempre mencionei para vocês aqui neste canal, nas lives que a gente faz todos os dias ou no final de semana, live de position, que eu ainda tinha uma expectativa altista para o mercado por conta do mensal. Eu estava olhando para o mensal, eu enxerguei aqui que o mercado rompeu uma região muito importante de resistência em 2023, região essa que havia funcionado como uma espécie de empecilho para os avanços dos preços em 2022 e no começo de 2023, mas no finalzinho de 2023, através deste candle aqui do mês de novembro, onde a bolsa disparou, subiu 12%, o mercado acabou rompendo essa zona de resistência, tá? Então, uma zona de resistência relevante como essa, com tantos toques, né, que segurou o mercado por 2 anos, ela vai ser retestada como suporte. É o que a gente está vendo agora. É o princípio da inversão de polaridade atuando sobre o mercado. Uma região que era considerada resistência, rompida, quando é testada, deve atuar como suporte. Não é à toa que o mercado deixou um Dave Landry aqui. E não é à toa que a gente está vendo essa reação no gráfico semanal, com o mercado apontando todas as médias para cima outra vez, né? O mercado conseguindo reaver uma zona de suporte perdida. Por conta do gráfico mensal, a gente viu que existia fluxo, existia pressão compradora aí. Então, eu tô otimista pro índice Bovespa, tá? Eu tô otimista, eu acho que assim, se nada atrapalhar a gente, o mercado tem tudo para fazer mais um ciclo de alta, tá? A gente tem tudo para ver o julho, um mês bom, talvez agosto, setembro, meses bons, ok? Eu estou no aguardo disso. Claro que eu não tô otimista com todo o mercado. Tá? Quando a gente olha o gráfico das small caps, o índice de small caps, não tem como a gente ficar otimista. Aqui, veja que o mercado, na verdade, tá vindo testar a média móvel de 9, tá vindo testar a média móvel de 21, tá vindo testar a média móvel de 50. Você tem uma certa dificuldade em passar dessas médias que estão apontadas para baixo. O mercado não tem tendência igual o Ibovespa, tá? Ele tá mais lateral, ele tá dentro de um retângulo em fundo, tá? Por que o Ibovespa está tão forte? Porque o Ibovespa ele dá peso muito grande na sua composição para empresas grandes, para grandes bancos, empresas de energia elétrica, empresas do setor industrial, empresas de commodity, tá? Enquanto que as small caps dependem mais da economia real, tem a dinâmica do juro, né? Falando em juro, pessoal, o DI conseguiu fazer um pivô no gráfico mensal. Tá? No gráfico mensal, o juro futuro, com todo o estresse aí do mês de junho, conseguiu fazer um pivô, conseguiu romper um topo, já está acima de todas as médias móveis. Agora a gente está vendo um repique? Sim, mas a ideia é que esse juro continue subindo. Tá? E isso afeta toda a bolsa, mas principalmente as small caps. As small caps devem continuar caindo. Ok? Não todas, mas no geral as small caps devem continuar caindo, tá? Veja, vocês devem prestar bastante atenção também nas exportadoras, tá? Isso porque o dólar está pivotando, o dólar está rompendo uma região super importante aqui de resistência, está rompendo a média móvel de 21, que antes estava segurando a cotação, tá? E não importa se eu olho o gráfico ajustado ou sem ajuste, tá? O dólar, pessoal, parece estar saindo de uma consolidação e entrando num novo ciclo de alta. Então, eu vou olhar para empresas de commodities, tá bom? Mas eu também vou olhar para exportadoras como empresas de carnes e derivados, né, os frigoríficos. Eu vou olhar para uma VEG, tá? Eu vou olhar para esse tipo de empresa, beleza? Ao mesmo tempo, como eu disse, eu vou buscar por vendas em small caps, que estão atreladas ao juro,
e o juro deve continuar subindo, o dólar alto deve trazer mais inflação, juros mais altos, tá? Ou juros no atual patamar por mais tempo, ok? Então a gente tem que estar atento a isso, ok, pessoal? Bom, importante a gente olhar para o S&P também, para o S&P, para o Nasdaq, tá? A bolsa americana está performando muito bem. Esses últimos 3 meses foram meses sensacionais, onde o Nasdaq subiu 17%, e o S&P subiu aí seus 11%, tá bom? O mercado americano, não vou negar para vocês, ele está afastado, tá? Ele está esticado. Na busca dos setups de gráfico mensal aqui para vocês, em ações americanas eu tive certa dificuldade. A maioria dos papéis já estão bem afastados. Você olha, por exemplo, uma Microsoft da vida, tá afastada. Você olha um Google da vida, pô, tá afastado, né? Tá afastado. Você olha uma Amazon, tá afastada, entende? Então o mercado americano ele pode ensaiar algum tipo de recuo nesses próximos meses, ok? Ou pode continuar subindo também, tá? Não existe uma necessidade de recuo, mas veja que a cada mês que ele se distancia mais das médias, fica mais provável um recuo, tá bom? Mas veja aqui como ele fez vários meses sem recuar praticamente, tá? Então, pessoal, a gente tem essa dinâmica, beleza? Vamos começar então, pessoal. Vamos começar pelo setor de energia elétrica aqui da B3, tá? Primeiro papel que me chama a atenção, que também deveria chamar a tua atenção, é a Copel. Copel, na minha opinião, está dando uma excelente compra e uma compra que pode ser feita pelo gráfico mensal. Não é uma compra, galera, que fica inviável pelo mensal devido ao stop ser enorme. Não, muito pelo contrário, tá? Copel, nos últimos meses, vem fazendo uma espécie de recuo até a média móvel de 9 períodos no gráfico mensal. Teria a possibilidade de testar a média móvel de 21? Teria, já testou outras vezes, aqui, já testou aqui, mas veja que o papel também já testou a média móvel de 9 várias vezes e ficou simplesmente satisfeito com o toque na média móvel de 9 para começar mais um ciclo de 2, 3, 4 meses de alta, tá? E eu acho que é o caso em Copel. Veja que nenhuma máxima foi superada no gráfico mensal, tá vendo? Nenhuma máxima foi superada, com exceção agora do mês de julho, que está superando a máxima do mês de junho. Junho a gente tinha aqui um inside bar, tá? Veja que existe a possibilidade de uma tomada de posição. O stop seria de 6%, então o stop é muito pequenininho. Eu não vejo problema de entrar agora, um pouco atrasado, tá? O stop continua sendo um stop bem viável, menos de 9%, tá? Veja que ele está superando a máxima nos últimos 3 meses, então a Copel na verdade está deixando uma consolidação para trás no gráfico semanal, tá? Gosto de Copel, acho que a gente poderia estar trabalhando aqui com alvos em 11,45, 10,82, 11,45, tá? Podendo o papel até ir lá para R$13, beleza? Outro papel que chama minha atenção é Equatorial Energia. Equatorial Energia, eu confesso para vocês que a gente está um pouco atrasado, tá? Aí foi erro meu não ter feito essa live um pouco antes, tá? Porque Equatorial Energia tinha um lindo Dave Landry aqui, galera. Equatorial Energia tinha um maravilhoso Dave Landry aqui, tá? E todas as vezes que esse papel veio tocar a média móvel de 21 períodos, galera, ele encontrou pressão compradora. É impressionante. Todas as vezes que ele encontrou a média móvel de 21, ele subiu, tá? Na história dele, beleza? Então eu sou bem otimista para Equatorial Energia. Equatorial Energia não é só uma boa tendência, é uma boa empresa, é um papel que eu tenho na minha carteira para longo prazo, tá? Veja que a marcação de fundo em cima da média móvel de 21 períodos no gráfico mensal coincide também com o reteste de uma região que anteriormente era resistência, foi rompida, essa região aqui, agora ela atua como suporte, tá? Então as coisas vão se encaixando, você tem mais argumentos técnicos para estar tomando uma posição. Ok? Tem esse Dave Landry, onde o teu alvo vai ser 37,21, 40 com 0,8. Você poderia estar entrando agora um pouco atrasado, eu não acho que fica ruim, muito pelo contrário, o stop fica de 14%, o stop totalmente
viável para uma operação de position trade. O ideal seria esperar algum tipo de recuo aqui no gráfico diário, onde o mercado já está afastado, para a gente tentar pegar um preço melhor em equatorial. Você veja que tem um pivô de alta no gráfico semanal, você tinha um 9.1, tá? Bem interessante a equatorial energia, pessoal. Aí no setor financeiro, me chama a atenção da ClearSale. ClearSale, no mês de abril, rompeu a média móvel de 9, rompeu a média móvel de 21 no mensal, deixou para trás toda uma região de resistência, tá? Deixou para trás toda uma região de resistência que vem desde lá de trás, tá? É um papel, na minha opinião, que tem tudo para dar continuidade à sua tendência de alta, tá? Eu tô olhando com bons olhos ClearSale. Não tem nenhum setup específico no gráfico mensal. Quer dizer, você até tem 9.3 aqui, mas a entrada fica longe, não é o melhor setup para você trabalhar o ativo. A ideia seria buscar alguma entrada boa no semanal, dado que o mensal te dá o aval para fazer isso, tá? ABCB4, linda demonstração de pressão compradora em cima da média móvel de 9. Olha o Dave Andre sendo formado aqui, o recuo dos últimos meses. Chegou na média, encontrou pressão de compra. De novo, você tem o reteste ali da região de suporte anterior. Tá? Da região de resistência anterior, que foi rompida e agora é suporte. Bem interessante, tá bom? Tem 1, 2, 3 de compra aqui, né? Se fechar o mês assim, já tinha um 9.1 no semanal, pivô de alta no semanal. Tá? Do nosso ponto de entrada aqui, o papel andou cerca de 3,5%, 4%. Eu não vejo problema em entrar um pouco atrasado. Um stop de 12%, buscando alvos de R$ 28,00 e R$ 31,00. Tá bom? Bem legal. Banco ABC. Roxo 34, eu queria apenas mostrar para vocês o que é um ativo extremamente forte, né? Muita gente reclama da bolsa. Ah, a bolsa tá ruim, Felipe. A bolsa tá não sei como, não dá para ganhar dinheiro com essa bolsa, né? Porque o governo, porque o dólar, porque o juro americano. Aí você olha a Roxo 34, olha a tendência da Roxo 34, né? E aí você pega, por exemplo, o pessoal do grupo de acompanhamento. O pessoal do grupo de acompanhamento entrou nesse papel. O pessoal do nosso serviço de assinatura entrou no dia 21/4, tá? Num Dave Andre, num recuo no gráfico semanal, tá? Aqui. E já estamos aí com 19% de ganho, tá? Fica meio complicado de comprar o papel agora, tá? Ele não tem aquela necessidade de recuar. Se bem que tá vindo testar o topo histórico, vamos ver. Não tem aquela necessidade de recuar, tá? Poderia recuar ou poderia continuar subindo, beleza? Só acho que no gráfico mensal a gente já vê um ativo mais esticado. Falando de banco, eu prefiro Itaú. Itaú tá lindo no gráfico mensal, acabou de fazer um recuo nos últimos meses. Veja que no semanal, galera, não aparece uma entrada, tá? No mensal você tem uma linda entrada aqui por 9.3, tá? Por Dave Andre. Olha que linda tomada de posição aqui em Banco Itaú. Entrada acima da máxima, acabou de dar a entrada, daria para entrar ainda, stop abaixo da mínima. Alvo lá em 37,16, quem sabe até 39,31. Tá? Então gosto bastante de YouTube. Gosto de BPAC, falando de banco ainda. Olha BPAC recuou, deixou as pessoas confusas, porque no gráfico semanal realmente está feio, tá? Mas olha o volume que está entrando nessa última semana. Olha o gráfico mensal, o reteste na média móvel de 21. Olha o Dave Andre aqui em cima da média móvel de 21 no gráfico mensal, tá? Que show de bola. Entrada acima da máxima de junho, stop abaixo da mínima, alvo lá em 39,50, depois R$43. Eu gosto bastante de Caixa Seguridade, talvez esse seja um dos melhores ativos, na minha opinião, para estar trabalhando no gráfico mensal, porque o stop é pequenininho, stop de 7%, o papel vem fazendo um recuo. No semanal ele perdeu as médias, ninguém entendeu, né? Mas veja que tem uma perda de fluidez, ele perde as médias e não consegue dar continuidade à movimentação de queda, tá? No mensal você tem a média móvel de 9 ou algo abaixo, é por conta disso. Nós temos um setup 9.3 aqui, o setup Dave Andre, superou a máxima de junho, entrada, stop abaixo da mínima de junho.
parcial lá em R$16,96, alvo final em R$18. Tá? Então, olhe o Caixa Seguridade com bons olhos. Olhe o Porto Seguro com bons olhos. Porto Seguro também é um papel que está bem travado no semanal, sem tendência. No gráfico mensal tá bacana. No gráfico mensal, veja que esse é um papel que rompeu um topo histórico. Tá? Veio fazer um pullback. Deixou uma inside bar. Agora em junho. 9.3 inside bar. Já tinha setup ali em maio. Entrada acima da máxima de junho. Stop abaixo da mínima. Alvo 2 vezes o risco projetado para cima. Lá em 37,03. E alvo final em 40,11. Então, bem legal. Ok? Bem legal. Gosto de Banco do Brasil. A galera tá olhando o Banco do Brasil com bastante pessimismo quando olha o semanal, quando olha o diário. Mas no mensal um recuo para média móvel de 9, tá vendo? No mensal, galera, vocês têm essa visão alternativa dos papéis. Você começa a ver que essa história de fractais realmente confere. Tá? Existe o diário, existe o semanal, existe o mensal, e o mercado tem ciclos nessas 3 escalas. Por quê? Porque tem operadores em todas essas escalas. Tem gente que opera mensal, tem gente que opera semanal, tem gente que opera diário. Tá? E essas escalas se interrelacionam. Então, Banco do Brasil, você tem aqui um 9.3, um Dave Wandry. Eu esperaria a formação de uma barra de ignição no semanal, beleza? Olhando o setor de consumo não cíclico. Antes do setor de consumo não cíclico, esqueci de mostrar para vocês a IRB, né? Mas daí já com uma visão mais baixista. Olha como ele realmente, cara, perdeu um suporte aqui no gráfico mensal, deixou essa barrona de ignição de venda em maio ainda, né? Daí junho ele basicamente acionou a barra e ele continua caindo. O papel tem espaço para ir até R$18. Beleza? Que é o fundo histórico. Gosto dos frigoríficos, mas acho que JBS está afastada, está esticada. A compra boa em JBS foi aqui, nós alertamos. 33% de lucro. O ideal seria mais um recuo no mensal, tá bom? Brasil Foods também está super afastado no gráfico mensal. Precisaria de um recuo. O papel mais tranquilo, digamos assim, seria a Marfrig. Tá? Aqui também está precisando de um recuo, mas no mensal veja que ele não está tão afastado, acabou de tocar a média móvel de 9. Qualquer recuo desse papel no diário, no semanal, me dá vontade de tomar posição. Eu tenho, né, 2 tomadas de posição aqui, mas me dá vontade de aumentar ainda mais a minha posição. Esse foi um outro trade que a gente alertou lá no grupo de acompanhamento, no dia 3 de março. A hora que trade antigo, um setup 9.1 de compra no semanal, já com toda essa noção de gráfico mensal. Esse trade aqui já está dando 22,5%. Tá? Foi em linha com o gráfico mensal. Olha a importância. Land 3 é uma tendência de baixa no mensal. E tem um Dave Wandry no mês de junho, tá bom? Já está ativando. A ideia é ver esse papel em níveis cada vez menores. Tá? Estamos falando aí de 10,27, 8,23, ok? Mas eu sou sim bem baixista para a Land 3. Eu sou altista, né, otimista para Vulcabras. Vulcabras tem ciclos muito bem definidos no gráfico mensal. Ele faz vários meses de correção até encontrar pressão compradora. Ele fez vários meses de correção agora. Encontrou pressão compradora de novo na média móvel de 21 períodos. Está ativando aqui no gráfico mensal um Dave Wandry. Eu esperaria no diário alguma barra de ignição, algum pivô. Eu não operaria pelo mensal, tá? O candle está muito pequeno. Eu esperaria um sinal pelo semanal. Eu colocaria no meu radar no gráfico semanal. Tá bom? Olha lá, vi que sensacional esse sinal no mensal. Uma construtora em tendência de alta, deixando um belo de um Dave Wandry. Dá para entrar ainda. Acabou de ser acionado esse setup. Alvo lá em 10,78, depois 11,78. Tá? Gosto bastante. A Leve é um papel de ciclos também, tá? Ele tem ciclos bem laterais, seguidos de ciclos de expansão. Agora ele está num ciclo desses bem lateral. A volatilidade está diminuindo, as bandas de Bollinger estão se fechando, tá bom? Fique atento, logo ele pode produzir um pivô de alta aqui no gráfico semanal.
Se esse for o caso, você vai lembrar dessa análise que eu fiz do gráfico mensal e vai saber que você tem o aval para comprar caso surja um pivô no semanal. Tá bom? Curi 3, galera. Curi 3 está fortíssima. Apenas mostrando para vocês que tanto Curi 3 como direcional são belíssimos trades de gráfico mensal, né? E é aquela coisa, cara, eu também trabalhei esse papel junto com os meus assinantes dentro do grupo de acompanhamento, em linha com o gráfico mensal, tá? Em linha com o gráfico mensal, eu comprei um 9.1 no semanal, no final de abril, começo de maio, tô com 16% de lucro. Por quê? Porque houve um toque na MM9 no gráfico mensal. Tá? Houve um toque na MM9 no gráfico mensal. Aí o papel foi embora. Não é um ativo afastado, tá? Nem ela, nem Curi. São papéis que se recuarem e no semanal você tem o aval para comprar. Olha a C&A. Olha a C&A, que ficou feia no semanal. Que todo mundo já tá esquecendo desse papel. Não vejo mais ninguém falando de C&A. C&A deixando aquela barrona de ignição com volumaço na venda. Perdeu a 9, tá tentando perder a 21, mas não consegue. No mensal tem a 9 logo abaixo. Esse é um excelente trade para se fazer, galera. Acionou a máxima do mês de junho, entrada, stop abaixo da mínima. Alvo lá em 13,56, depois 15,07. Tá fantástica a C&A. Eu espero que esse papel mostre força aí no gráfico semanal. Ok? Até no swing trade, entendeu? Se esse papel faz um pivô de alta, rompe essa zona aqui de resistência, você vai querer estar comprando, sabendo disso. Olha a Smart Fit, olha que show Smart Fit. Olha a formação de um Dave Andre, agora está sendo ativado esse Dave Andre no gráfico mensal. A ideia é um reteste lá em 27,53, depois 29,66. Tá? Não perdeu a tendência primária de alta. Olha a Mora do B, que ativou um Dave Andre, de novo, a gente está atrasado. Tá? Mas aqui veja que você tem uma barra de ignição no semanal. Você poderia acreditar que o papel vai começar a fazer mais um ciclo de alta aqui. Ok? A Plano me faz também ficar bem otimista. Peraí que... aqui. A Plano também me faz ficar bastante otimista. Perdeu todas as médias no semanal, mas olha o gráfico mensal. Tem um lindo inside bar aqui. Tomada de posição acima dessa máxima. Stop abaixo da mínima do movimento corretivo. Alvo lá em 14,30, R$16. A ideia também pode ser você operar uma barra de ignição que tende a surgir nas próximas semanas aqui. Ficar de olho para isso. Colocar no teu radar semanal. Tá? Na venda, olha a Zamp. Olha a Zamp. Mais um papel em tendência de baixa forte que está encontrando a média móvel de 9 períodos no gráfico mensal. Uma região de suporte perdido no gráfico mensal. Ok? Que tem um inside bar de venda. No setor de bens industriais, eu gosto muito da VEG, como eu disse para vocês. Eu acho que a VEG, saindo desse retângulo aqui, de onde está negociando há, pasmem, 3 anos, vai fazer um novo grande ciclo de alta, cara, tá? Fique atento. Isso está acontecendo agora, isso deve acontecer agora no mês de julho, tá? Eu não compraria ainda porque não está muito claro o rompimento. Eu já vi a VEG falhar várias vezes, mas fique de olho, ok? Fique de olho. Embraer está precisando de um recuo, está afastada, mas também rompeu as máximas históricas. CSUD3, ficaria atento porque o papel está ativando uma inside bar aqui no gráfico mensal, depois de um bom recuo para 9. Olha o pivô de alta no semanal começando a aparecer. Agora, o papel mais bonito de todos para mim desse setor, Pomo 4. Poxa vida, cara, eu fui um cara que surfei essa alta de Pomo 4. Junto com os meus assinantes, foi um trade que a gente fez lindo, um dos melhores trades aí do grupo dos últimos meses. A gente entrou em novembro do ano passado, tá? No papel no 9.1 no semanal, tá? Então aqui, ó. E a gente levou esse papel até ele perder a média móvel de 9, 45% de lucro, tá? Agora ele perdeu as médias no semanal, mas no mensal tá fazendo um recuo, igual da última vez. Aqui você já tem um 9.3, um Dave Landry,
Olha a entrada que está aparecendo aqui, com alvo lá em 8,05, depois 8,79. Ou então espera uma barra de ignição, pivô no semanal para trabalhar, mas é um bom papel, entende? Tegma também, vocês devem prestar bastante atenção, deixando um Dave Landry no gráfico mensal, em tendência de alta. A Fras 3 deixou um Dave Landry agora, tá ativando. Deixou um Dave Landry, não tá afastado, tá em tendência forte de alta, é uma excelente empresa também. Kepler vai da mesma linha de VEG, eu tô esperando o rompimento aqui desse retângulo em topo enorme. Mais pra um triângulo, né? No mensal fica claro isso, no semanal você não opera esse papel, tá? Você não enxerga essa configuração, padrão de continuação de tendência. Olha Santos Brasil, ativando um inside bar agora e rompendo as máximas históricas já no semanal. Eu tô dentro desse papel, inclusive foi o papel que eu mostrei, que eu usei para mostrar o grupo, né? Esse aqui, o Trade de Position. A gente acabou de entrar nele recentemente. E no gráfico mensal você tem um aval para comprar, tá? Valide. Olha o Dave Landry de compra aqui também, na média móvel de 21 períodos em Valide. GGPS, olha o Dave Landry de compra sendo formado, mas aqui ainda precisa mostrar mais força, tá? E a JSLG, que muita gente está querendo operar vendido, tem que tomar cuidado também, porque está em cima da média móvel de 21 no mensal. Aí saúde, né? Eu ficaria de olho em Blau 3, tá? Este mês eu ficaria de olho. Se o papel vier testar a média móvel de 9 aqui no mensal, eu já começaria a buscar por vendas no semanal, tá? Tanto a Blau 3 como a Pag Menos são dois ativos bem fracos em tendência forte de baixa pelo gráfico mensal, tá? Preste atenção em Petrobras. Petrobras, por incrível que pareça, ainda segue firme e forte no mensal, tá ativando 9.3 aqui, buscou força na média móvel de 9 períodos. Ultrapar também, ó, tem um belo de um Dave Landry aqui, galera. Esse é um papel que eu tô começando a buscar por compras no semanal, que pra mim ele completou agora o ciclo em todas as escalas, diário, semanal, mensal. Eu operei esse papel aqui dentro do grupo de acompanhamento também. Vibra, fique de olho, Vibra tá ativando o Dave Landry, tá sensacional a Vibra, tá? Olha o 9.1 surgindo no semanal, fica atento aqui, entrada, o stop abaixo da mínima do mês passado, alvo lá em 27,64, quem sabe até R$30. E a Enalta também, tá? A Enalta deixou um belo de um Dave Landry aqui, tá recuando no mensal, visto que perdeu as médias no semanal. Prio a mesma coisa. E a Prio, vocês viram como a Prio funciona no mensal. Olha só a aderência que ela tem às médias móveis, tá? Deixando um lindo Dave Landry com um setup totalmente operável, onde teu alvo seria lá em R$58. Aí eu gosto de Ambipar, tá? Eu gosto de Ambipar porque assim, eu quero mostrar pra vocês, ó, o mês de julho ele tá longe de fechar, tá? Longe de fechar ainda. Estamos no começo de julho. Esse papel, ele tá dando o que falar porque ele fez uma alta bizarra, mais de 100% em poucos dias, 3 semanas. Mas veja como ele tá vindo testar regiões chave aqui no mensal, a média móvel de 9, média móvel de 21. Eu aposto com vocês que esse papel vai devolver toda essa alta aí, tá? Piquem de olho, pode gerar uma oportunidade boa no semanal ou no diário, a hora que ele começar a devolver. Para mim isso aqui é um short squeeze. Tinha muita gente vendida no papel, é praticamente um consenso de venda, Ambipar, com o juro nesse patamar, endividado do jeito que ela é, né? Vinha de uma tendência de baixa muito forte. E aí a galera começou a bater no papel a fim de levar o preço para cima, os vendidos tiveram que correr para encerrar a posição e a gente vê esse efeito cascata, tá? Geralmente você vê um efeito negativo vindo logo depois, um efeito rebote, tá? Justamente nessas regiões aqui faz sentido buscar por venda no semanal e no diário, tá? Nessa região do gráfico mensal. Isso que eu quero mostrar para vocês. Achei linda a Sabesp, olha que show a Sabesp ativando um Dave Landry, um 9.3 com esse volume, cara, nessa tendência. Achei fenomenal Sabesp, tá bom? E gostei também da TIM.
testando aqui a média móvel de 9 períodos no mês de junho, TIM e Vivo, tá? Sendo que a Vivo tem uma espécie de Dave Wandry também, mas a TIM está um pouco melhor. Falando dos ativos do mercado americano, e chama atenção PSN, olha a tendência de PSN, Parsons, tá? Lindo 9.3 e Dave Wandry de compra aqui no gráfico mensal, entrada acima da máxima, stop abaixo da mínima, alvo 2 vezes o risco projetado para cima lá em 104, quem sabe até 3 vezes o risco projetado para cima em 115 num novo ciclo de alta. Chama minha atenção a Uber chama minha atenção, galera, olha a Uber recuou no semanal, perdeu todas as médias, no mensal tá se segurando ali, olha que lindo o 9.3, o Dave Wandry de Uber, tá? E lembre que o papel acabou de romper as máximas históricas, tá vindo fazer um pullback, tá show, melhor setup do mercado americano para mim é esse. KNF também, tá show, ó, tendência de alta, fazendo um recuo para as médias, com 9.3 com Dave Wandry. GFF, galera, Griffon, olha a tendência de Griffon, olha o Dave Wandry, 9.3 aqui, olha a URI, United Rentals, inclusive é uma boa empresa, tá? Tem um Dave Wandry 9.3 em cima da média móvel de 9. Intuit também é um dos melhores setups aqui, é uma excelente empresa de tecnologia. Olha que show de setup, tentativa frustrada de perder a média móvel de 9, formação de um 9.4 de uma inside bar. Fantástica Intuit. Sim, o stop é um pouco elevado, se bem que não, é 15%, tá ok. Alvo lá em 872, depois 978. Show de setup. ESAB também foi uma das melhores tendências para se trabalhar aqui no semanal em 2023 e no começo desse ano, primeiro semestre desse ano, agora está corrigindo, foi além das médias no semanal. No mensal tem lindo 9.3, um lindo Dave Wandry, eu trabalharia esse papel acima da máxima do mês de junho, o stop abaixo da mínima, alvo em 133, depois 147, tá show, galera. Ok? Gosto bastante de AON também. Tá? Só que a ON, infelizmente, tem esse problema aqui por conta do Profit. O Profit dá esse problema. Engraçado, pessoal, acho que eu coloquei esse ativo aqui de forma equivocada na minha lista, tá? Não tem nada de interessante no gráfico mensal dele, devo ter digitado alguma coisa incorretamente. Caterpillar tá interessante, 9.3, Dave Wandry. Gosto de PH também, tá? Olha que lindo esse recuo para 9 no mensal em PH. Então esses são todos ativos que você pode entrar no semanal e buscar por um 9.1, colocar no teu radar, buscar por um pivô, tá? Olha a Oracle no mensal, depois de meses consolidando, rompeu. A Apple também, né? Depois de meses consolidando, rompeu agora em junho. Então são duas empresas que eu até fiz vídeo aqui no canal. WM, né? Waste Management, com lindo Dave Wandry no gráfico mensal. E essa também é uma excelente empresa para longo prazo, dá para trabalhar com a estratégia de resíduos nela. Orly também, outra excelente empresa para longo prazo. E com belo de um Dave Wandry no gráfico mensal que foi acionado e o 9.1 armado, tá? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Foge um pouco daquele padrão, análise de fechamento, análise de position, tá? Vocês viram a importância da gente trabalhar com essa escala também, não só para operar através dela, mas para encontrar bons setups no semanal e no diário. Eu novamente gostaria de fazer aí um convite para você. Se você quiser ter um conteúdo ainda melhor do que esse, a gente tem lá as vagas abertas para o grupo de acompanhamento, onde você recebe inclusive relatórios de recomendações, incluindo análises do gráfico mensal. Peço que você não se esqueça de deixar o teu like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal no YouTube. O link para o formulário de inscrição está na descrição, tá? Turma, vou ficando por aqui.
um grande e afetuoso abraço para todos, um ótimo dia, até mais.